Já estamos com o doutor aqui conosco. Fernando Gomes, bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito obrigado, Elise. E aí, vamos trabalhar? Pra já, vamos trabalhar e sempre com a sua participação, hein? Hashtag correspondente médico. Já a gente quer colocar suas dúvidas aqui em nosso telão. Mas antes disso, a gente quer falar sobre um comportamento preocupante, viu? Muitas pessoas estão querendo escolher a vacina contra a Covid-19 na hora que chegam ali para recebê-la. E os profissionais da saúde dizem que isso tem sido frequente, porque esse vacinado, né, a pessoa que vai se vacinar, chega e ao ouvir o nome do imunizante, pergunta se por acaso não tem outro, será que não tem de outra marca? E a gente está falando da vacina de Oxford AstraZeneca. O motivo dessa rejeição é, segundo esses funcionários, esses profissionais de saúde, o medo de ter algum efeito colateral. Só que é muito importante a gente reforçar isso, aproveitar que a gente está aqui sendo exibido para todo o Brasil. A chance de um efeito colateral ocorrer é muito pequena. Uma a cada 5 pessoas que recebem a primeira dose da vacina de Oxford pode ter algum sintoma que ainda está dentro da normalidade. Febre, fadiga, mal-estar. E o doutor Fernando já vai reiterar isso para a gente. O benefício, não é, doutor, é infinitamente maior do que a possibilidade de algum efeito que é considerado comum. Em entrevista à CNN, a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, falou justamente sobre esse comportamento que a gente tem de prestar atenção. Então, vamos ouvi-la. As pessoas têm que entender que todas as vacinas foram muito bem testadas. Os estudos de fase 3 revelaram taxa de proteção muito boa de todas. Agora, é o que nós dissemos muitas vezes, nenhuma vacina tem proteção de 100%. O resto é muita informação que é usada de maneira muito maliciosa. Não dá para chegar numa unidade de saúde e dizer eu quero vacina tal, como se fosse uma compra de prateleira. Isso não existe. Então, as vacinas estão disponíveis, todas são seguras, todas protegem com taxas diferentes e dependendo da situação, da idade do paciente. Há uma série de perguntas que nós ainda não temos resposta, de acordo com alguns grupos, e, portanto, esse é um comportamento que eu recomendaria de maneira muito conscienciosa de que ninguém tivesse. Doutor Fernando Gomes, vamos lá desmentir essas crenças, né? A gente vai acreditando em algumas verdades, vai replicando essas informações até que uma mentira passa a ser considerada uma verdade. Qualquer vacina pode causar um efeito colateral em quem recebe, certo? Certo. Essa é uma premissa que é 100% real. Agora, a gente está num momento de pandemia e desde o começo a gente tem falado isso, né, pessoal? Vacina boa é vacina no braço, porque a gente sabe que os imunizantes são diferentes, então eles podem provocar respostas diferentes, desde respostas imunológicas diferentes. Isso quando a gente olha as tábuas de dados do ponto de vista populacional, assim como alguns efeitos colaterais diferentes. Mas, na verdade, a gente não pode se dar o luxo, nesse momento, de querer escolher, primeiro, porque as pessoas, apesar de estarem instruídas, não têm todo o conhecimento possível para chegar a escolher qual seria o melhor para ela. Talvez no futuro, muito no futuro, levando em consideração inteligência artificial, banco de dados e conhecimento, talvez a gente possa chegar nesse detalhe, sabe, Elisa? Assim como, por exemplo, escolher um quimioterápico adequado para aquele tipo específico de câncer naquela específica pessoa. Mas, por enquanto, a gente está falando de uma pandemia, o risco da pessoa ter coronavírus e ter uma complicação, que a gente sabe que é pequeno, mas do ponto de vista populacional representa um número grande, comparado com o risco de tomar vacina, acaba sendo, na verdade, até uma tolice, um comportamento pueril, chegar num lugar e ainda querer ficar escolhendo uma situação que nem cabe um comportamento como esse. E a gente já trouxe aqui algumas vezes, não só pelo estudo da própria Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, mas também estudos secundários, análises científicas, detectando a eficácia altíssima da vacina de Oxford AstraZeneca. E mais que isso, que na primeira dose, a gente já conversou sobre isso aqui, né, doutor? Mais de 70% de eficácia com uma aplicação. Tudo bem que isso não significa que a pessoa vai tomar só uma. Imunizado mesmo, você está com as 2 doses. Doutor, aí a pessoa vai lá, toma vacina e tem qualquer efeito colateral que pode ser considerado comum. E se ela pensar assim, se eu estou tendo efeito colateral, significa que a vacina não vai ser tão eficaz em mim? Significa que esse efeito colateral pode distrair um pouco a eficácia? Isso faz algum sentido, doutor? Não, isso não faz sentido. Da mesma forma que o pensamento ao contrário também poderia ser levado em consideração. Verdade. Tipo, olha só, se eu tomei a vacina e eu estou tendo alguma febre, alguma dor, algum desconforto, significa que a vacina
está atuando e o meu sistema imunológico está trabalhando. Seria até, na verdade, mais racional do que ao contrário. Né? Imagina, você vai aplicar um imunizante que tanto faz, tanto fez, ele não estaria funcionando no próprio organismo. Mas a gente sabe que também esse pensamento contrário não faz sentido. A gente sabe que sempre que você coloca alguma coisa que não faz parte do seu corpo, é natural que exista uma resposta e isso pode vir junto com algum desconforto. A vacina não é a doença em si, é algo transformado da doença, por isso pode causar um efeito colateral. É isso que a gente tem de pensar. Sim, ela pode provocar um efeito colateral porque você está colocando um elemento externo, estranho ao seu corpo, dentro do seu organismo. E ela não é a doença. Na verdade, ela é como se fosse uma fantasia da doença que é capaz de iludir o nosso sistema imunológico a produzir e motivá-lo a produzir anticorpos contra a doença propriamente dita. Doutor Fernando, mais uma pergunta que me veio aqui à mente. Tem gente que pensa assim, eu não vou tomar da AstraZeneca porque o intervalo é de 12 semanas, se eu não me engano. Acho que eu vou tomar outra que tem intervalo de 28 dias, porque aí eu vou estar mais rapidamente imunizado. Faz sentido isso, doutor? Não faz sentido isso, Elisa. A gente sabe que cada imunizante tem o seu desenho específico. A gente também sabe que estamos vivendo num momento de crise sanitária e diversas até regras e publicações e conhecimentos científicos são discutidos. Com o passar do tempo mesmo, passar do tempo assim, às vezes meses, semanas, as opiniões são mudadas do ponto de vista científico porque novos dados vêm surgindo. Então, não tem sentido. O que faz sentido é o seguinte, existe ali uma programação para um determinado imunizante. Vamos cumprir o que está predeterminado para ele, porque a gente já sabe mais ou menos a taxa de funcionamento de cada um deles. A gente aproveita aqui e lança um desafio para você que está nos assistindo, hein? Aqui no nosso quadro de saúde da CNN Brasil. Quando você for receber a vacina, tire uma foto e poste nas redes sociais e marque as seguintes hashtags. Hashtag Aquitinha, com Y mesmo, viu, gente? Tá aparecendo, cadê? Deixa eu apontar com o meu dedo. Tá aparecendo aqui na tela já. Tem gente que vai pensar assim, nossa, mas é a língua portuguesa? Não é... é uma brincadeira, né, gente? Acho que isso ficou óbvio para todo mundo. Hashtag Aquitinha e hashtag correspondente médico. Por que a gente está pedindo isso? Porque a gente vai mostrar esse momento tão importante aqui em nosso quadro. Alguns artistas, alguns atores puseram essa hashtag Aquitinha. Embarcamos também nessa brincadeira. Faça sua publicação para a gente levantar a bandeira aqui, que importante é a vacina no braço e aqui tiver, tá muito bem, obrigada. Doutor Fernando Gomes, é que o senhor já tomou vacina. Eu tomei a Aquitinha no momento. Mas no dia de TBT, por favor, se quiser marcar a foto de novo, marca a Aquitinha com Y, hein, gente? Vamos aqui para as perguntas agora dos nossos telespectadores. Vejamos qual é a dúvida. Olha que dúvida grande. Ademar Souza, tive Covid-19 leve, fiz tratamento em casa. Estou recuperado, mas passei a sentir agulhadas nos membros superiores, nos dedos e nos pés. São agulhadas fortes, incomodam, mas passam rapidamente. Nunca tive isso antes e tenho 72 anos. E aí, doutor, tem alguma relação com o Covid-19? Bom, existem diversas sensações que são descritas por pessoas que tiveram o coronavírus, principalmente no formato leve. Aqui seria interessante a gente saber se o indivíduo tem diabetes ou não, porque até a própria polineuropatia periférica poderia dar alguma sensação diferente, mas a gente sabe que o coronavírus traz muitas informações novas para a gente, enfim, tudo tem que ser levado em consideração. Provavelmente isso que ele está sentindo é alguma coisa temporária que vai passar. Seria importante também investigar como é que está o nível das vitaminas no corpo dele, e, enfim, e descartar alguma questão relacionada com um diabetes descompensado. Nós não temos dados suficientes para dizer que o coronavírus vai provocar uma polineuropatia a ponto de provocar essas sensações de uma forma indeterminada. É conversar com o médico, então, não é, doutor? Já temos aqui a resposta do nosso médico, o correspondente médico, mas é importante você também procurar um pessoalmente. A gente vai trazer agora o próximo tema e compartilhando com vocês um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, que mostra que a pandemia provocou uma redução média de 26% dos novos casos de câncer de rim, próstata e bexiga. Ao ouvir essa notícia, é muito comum que alguém pense, nossa, que coisa boa, mais de 20% de redução. O que será que aconteceu? Só que não é exatamente esse sentimento de positividade não, viu? Porque nas entrelinhas o motivo é preocupante. Por que houve a redução de casos registrados? Porque houve uma queda no número dos diagnósticos de câncer renal. O total de exames de ultrassonografia de abdômen caiu 30% em todo o ano passado. Essa informação é do Ministério da Saúde.
Doutor Fernando, uma queda de 30%, então, na realização desses exames, acabou resultando numa queda do registro de novos casos, né? Infelizmente, não é uma conexão positiva. Sim, porque dependendo do tipo de câncer, você não vai ter o quadro clínico abrindo de uma forma tão florida logo no começo. E a gente sabe, e a gente sempre fala isso, Elisa, qualquer caso de câncer, quando diagnosticado precocemente, fica mais fácil de você estabelecer um tratamento e a chance de cura e controle da doença é muito maior. Então aqui, sintomas do câncer de rim, que nem sempre no comecinho do quadro ele abre dessa forma. Pode demorar um tempo, então, É hematúria, sangue na urina, pode demorar um tempo. E aí o que acontece é que se você vai buscar o diagnóstico só quando os sinais aparecem, e você acaba, na verdade, tendo uma perda de tempo. Dores na região lombar, emagrecimento. Então, se você tem pessoas que estão passando por essa situação e não são submetidas a exames de imagem que possam te dar a ideia de que existe uma massa tumoral, um câncer naquela região, você perde tempo no processo diagnóstico. Fatores de risco, isso aqui cabe lembrar, porque faz com que as pessoas que têm esse fator de risco e tenham esses sintomas, pelo menos aparecendo, fiquem mais atentas, né? O tabagismo, a obesidade, a hipertensão e histórico familiar. Pessoas que têm na família indivíduos que tiveram câncer de rim têm mais chance de apresentar a doença. Doutor, é interessante o senhor trazer para a gente os sintomas, porque sangue na urina também pode representar algum outro mal. Dores na região lombar também, emagrecimento também. Então, a pessoa por si só, muitas vezes, não é capaz de compreender o que está acontecendo. Sim, uma né? pessoa que, por exemplo, tem pedra no rim, ela pode sangrar, ela pode ter dor na região lombar, até mesmo por uma questão osteomuscular, que acaba sendo muito mais comum, a lombocetalgia, por problema relacionado na coluna. O emagrecimento, uma pessoa que às vezes está numa situação de ansiedade, com distúrbio alimentar, ela pode engordar, mas ela pode muito bem emagrecer. Então, são sintomas que não são, a gente chama assim de patognomônico. Você olhou aquilo ali, você fala, então é esse o diagnóstico. São coisas que estão escondidas aqui. E se eu reduzo o meu poder de diagnóstico, que é mais ou menos assim, sabe o super-homem, tem aquele olhar raio-x? A gente não tem isso, né? Na medicina a gente consegue ter isso com os exames de imagem. Se eu tiro isso do meu campo de visão, diminui o número de diagnóstico. Qual que é a questão? É como se fosse ali um tsunami. Você tem aquele momento que tudo seca, você acha que está tudo bem, ou seja, reduzir o número de casos, mas você pode esperar que vai ter a rebordosa depois, porque vai vir um número muito maior em situação muito mais grave. É isso que acaba deixando a gente mais preocupado. E muitas vezes pessoas que não fizeram o diagnóstico precoce, então, né? 26% é o número de diminuição de casos de câncer renal. Só que o motivo mostrado pelo Ministério da Saúde é uma queda de aproximadamente 30% no número de exames de diagnóstico no ano passado. E aí, doutor, quando a gente pensar como me proteger, como é que eu posso evitar? Posso levar em conta, então, já que o senhor disse que um fator de risco é o tabagismo, então, ao contrário, deixar de fumar seria uma prevenção, né? Seria um cuidado. Seria uma prevenção. Assim como a obesidade. Isso, tomar cuidado com a alimentação, deixar de ser sedentário, se movimentar mais. Se a pessoa deixa de ser sedentária, ela tende a controlar a pressão arterial e também tende a ter a sua questão da sua organização corporal mais próxima do que é o ideal. Com isso, a obesidade vai embora. E principalmente, né, quem tem histórico familiar, que acaba sendo um fator de risco que está ali na sua frente, cuspido, escarrado, já procurar a qualquer situação fazer essa investigação e tentar diagnosticar precocemente para evitar uma complicação maior. Ficar atento a isso. Doutor Fernando Gomes, adoramos uma pitada de esperança, porque precisamos, né, gente? Vamos combinar? Saúde e esperança para nossa cabeça é o que a gente precisa e muito. É o caso do bebê mais prematuro do mundo, que chegou a 1 aninho de vida. Essa matéria está no site da CNN. Está aqui ele, ó. É o pequeno Richard Scott. Ele nasceu com menos de meio quilo aos 5 meses. Isso foi nos Estados Unidos. Ele era tão pequeno que os pais podiam colocá-lo aqui na palma da mão. Imagina você poder segurar um bebê na palma da mão. O neném foi reconhecido pelo livro dos recordes como o neném mais prematuro do mundo a conseguir sobreviver. Doutor Fernando, um bebê que nasce com 5 meses... quando a gente olha de fora, assim, visivelmente ele parece que já está todo completo, né? Todo formadinho e que só falta ganhar um pouquinho de peso. É mais ou menos assim ou por dentro ainda tem algumas questões sendo desenvolvidas? Por dentro existem infinitas questões sendo desenvolvidas, Elisa. Você imagina, por exemplo, com 4 meses a criança começou a ter ali o seu processo da audição. Então a entrada sensorial do barulho começou a acontecer naquele momento.
Ou seja, todo o sistema nervoso ele está sendo preparado para a criança nascer no momento adequado. A gente está falando quase que o dobro, né? Você pode imaginar o dobro do tempo. E você imagina o seguinte, os outros órgãos também acontece a mesma coisa. Existe a questão da maturação do pulmão, o próprio aparelho cardiovascular, o sistema neuroendócrino. Então, enfim, a pessoa só vai ficar pronta, o que eu vou falar aqui pode chocar. Você vai falar assim, então se tivesse com 9 meses seria pronta. Um ser humano fica pronto de verdade com 21 anos de idade, Elisa. O cérebro? O cérebro. E a gente pode falar que o corpo físico também. Se a gente falar qual que seria a maturidade, na verdade, quando ela é atingida. Quando a gente fala de um bebê, existe todo um processo que você sabe que é extremamente importante, porque o indivíduo sai de uma amamentação, de uma alimentação exclusiva através ali da placenta e do cordão umbilical para a amamentação, que em teoria é exclusiva até o 6º mês. Então tem todo um processo natural que o organismo utiliza para desenvolver os seus órgãos e sistemas. Quando a gente vê isso aqui é um milagre da medicina. E a gente fica muito feliz, porque realmente é um desafio, uma vida que foi adiante, na verdade, né? E a gente vê ele interagindo e a gente fica super feliz. É natural que durante todo esse processo, um sistema nervoso em desenvolvimento, na verdade, tenha alguns desafios a mais até do que os outros sistemas. Então aqui a gente percebe nessa foto, ele com uma sondinha aí, talvez de oxigênio, alguma coisa para ajudá-lo também a alimentar. Isso faz parte do processo, porque até os próprios reflexos relacionados com a amamentação, a deglutição e outros vão aparecendo no decorrer do tempo. Ou seja, o bebê não está nada pronto ainda, Elisa. É um super desafio que a medicina aqui conseguiu ajudar. E bateu um recorde, então, como o bebê mais novo de todo o planeta, nasceu com menos de meio quilo, imagina, cabendo na palma da mão e agora chegou ao 1º ano de vida. Doutor Fernando Gomes, que nós tenhamos muita vida e muita saúde sempre. Obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. É isso mesmo, hoje e sempre. Pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.